Uma cadeira é feita com um objetivo: permitir que alguém se sente. Antes de ser criada, seu propósito já foi definido. O carpinteiro sabe exatamente qual será sua função. Um lápis também é criado para que possamos escrever no papel. E assim é o papel, feito para que possamos escrever nele. Todos os objetos parecem ter um propósito bem definido, uma essência determinada. Mas e nós, humanos? Você já parou para pensar por que existimos? Calma, eu não quero gerar uma crise existencial em ninguém. Mas, diferente dos objetos que são criados a partir de uma ideia do que serão, nós não temos uma finalidade pré-estabelecida. Portanto, diferente das coisas, nossa existência precede nossa essência. E isso gera uma dor. A dor de existir sem um sentido ou propósito prévio. Jean-Paul Sartre, no século XX, já sentia essa mesma dor da existência. Desde a antiguidade, a questão sobre o que é o ser humano e o que nos torna distintos de todos os outros tipos de seres tem sido uma das principais preocupações dos filósofos. A questão supõe que exista algo chamado natureza humana, uma essência universal do que é ser humano, algo que pode ser encontrado em cada pessoa que já existiu ou existirá. De acordo com essa visão, todos os humanos possuem as mesmas qualidades fundamentais e têm os mesmos valores básicos. Para Sartre, pensar na natureza humana dessa forma faz com que, portanto, não exista liberdade. Pois, se cada ser humano tem a mesma essência, somos todos iguais, como uma tecla de piano, que ao ser apertada sempre emitirá o mesmo som. Mas isso não faz sentido para Sartre. O ser humano não nasce com uma natureza determinada. Ao contrário, cada pessoa constrói seu próprio sentido de existência através das escolhas que faz ao longo da vida. Surge aí a primeira resposta para a pergunta: qual o sentido da vida? Esse sentido muda de pessoa para pessoa. Diferente de uma tecla tradicional de piano, nós não vamos emitir apenas dó. Podemos emitir ré, mi, fá e até sol. Isso nos torna diferentes de qualquer outro tipo de ser no mundo, pois podemos nos tornar aquilo que escolhemos fazer de nós mesmos. Ninguém está fadado a ser mau ou bom, fracassado ou bem-sucedido. Porém, perceber que somos nós que temos a responsabilidade de traçar nosso futuro causa uma sensação de medo frente ao universo de possibilidades. Cada escolha, certa ou errada, vai gerar consequências, e temos que lidar com elas. Mas como fazer isso? Como lidar com o peso das consequências das nossas escolhas? O homem está condenado a ser livre. Sabendo que não existe um sentido prévio para a nossa existência e que temos a responsabilidade de criar o próprio sentido de nossas vidas, ficamos frente a frente com a angústia da liberdade absoluta. Percebemos que podemos escolher fazer nada ou fazer algo. E estamos sozinhos, obrigados a lidar com o peso dessas escolhas. Segundo Kierkegaard, a angústia é a vertigem da liberdade, pois a liberdade humana, ao mesmo tempo que é fascinante, é aterrorizante. Ser ou não ser? Eis a questão. Essa é uma famosa frase do monólogo de Hamlet. A tragédia escrita por Shakespeare conta a história de Hamlet, um estudante que volta para sua casa para o velório de seu pai, o rei da Dinamarca, que foi morto por uma picada de cobra. Lá, Hamlet vê sua mãe casar-se com seu tio e este assumir o trono que era dele. E, após descobrir que na verdade foi seu tio quem matou seu pai e que este clama por vingança, Hamlet se vê numa situação extremamente complicada. É aí que ele solta a sua famosa frase, pensando se é melhor existir ou não existir, morrer ou viver. A vida é cheia de sofrimento e problemas. Portanto, é melhor viver na dor inerente da existência ou acabar com a vida. Qualquer que seja a escolha, trará consigo consequências. Já que não é um caminho certo para nossas ações, cada um de nós é forçado a criar o próprio código moral e a forma de ver o mundo. Toda pessoa possui um livro diferente de regras na cabeça. Pelo fato de todos terem liberdade e poderem fazer suas próprias escolhas, a liberdade de outra pessoa pode restringir ou ameaçar a nossa própria liberdade. Portanto, algumas coisas fogem do nosso controle.
Quando escolhemos o que fazer, somos obrigados a escolher como agir com que os outros escolhem também. Temos que perceber que o outro também é um indivíduo, que carrega sua liberdade, e nós podemos ver e julgar suas ações, mas os outros também podem ver e julgar as nossas ações. Por esse motivo, Sartre dizia: o inferno são os outros. Tanto para Sartre quanto para Kierkegaard, temos que abraçar essa liberdade, pois algo que é dito no livro Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, é que é impossível a um homem desenvolvido querer conscientemente algo desvantajoso para si. Mas existe um único caso em que o homem pode intencionalmente e conscientemente desejar para si mesmo algo nocivo e estúpido. É ter o direito de desejar para si mesmo algo nocivo e estúpido. Em outras palavras, mesmo que essa liberdade seja assustadora, o fato de podermos tomar decisões estúpidas e depois termos que lidar com as consequências dessas decisões, provavelmente não trocaríamos por nada a nossa liberdade de poder tomar essas decisões estúpidas. Antes de fechar o vídeo, faltou, porém, responder uma pergunta. Sabendo que não existe um sentido prévio para nossa existência e que somos nós que devemos encontrar esse sentido, como podemos fazer isso? Como encontrar o próprio propósito individual? O rei de Corinto era um homem astuto. Sísifo era conhecido por sua inteligência e por enganar tanto os mortais quanto os deuses. Certa vez ele ofereceu um colar para Thanatos, a personificação da morte. Porém, esse colar era, na verdade, uma colheira. Com isso, Sísifo aprisionou a morte e impediu que as pessoas morressem por um tempo. Essa ousadia irritou Zeus, o deus dos deuses, que decidiu punir Sísifo. Zeus então condena Sísifo ao castigo eterno de empurrar uma enorme pedra até o topo de uma montanha. No entanto, sempre que ele está prestes a alcançar o topo, a pedra rola montanha abaixo, e ele é forçado a começar tudo de novo. Esse ciclo se repete infinitamente, e Sísifo nunca conseguirá alcançar seu objetivo, sendo condenado a uma tarefa sem fim. Segundo Albert Camus, escritor e filósofo, assim também é a nossa vida. A existência para ele é um absurdo, uma busca por sentido em um mundo que não tem sentido, uma luta constante e repetitiva em executar tarefas em busca de objetivos inúteis. Ao observar o mito de Sísifo, podemos considerar que a vida dele é um inferno, pois ele está eternamente fazendo algo inútil, sem sentido, sem um fim, pois cada vez que ele sobe com a pedra até o topo, ela rola para baixo novamente. Porém, algo que Camus fala é que devemos imaginar Sísifo feliz. Sabe por quê? Porque não devemos fazer as coisas esperando necessariamente alcançar um fim. A beleza não está no objetivo final, mas sim no caminho até esse objetivo. Pense, por exemplo, no sexo. Existe uma finalidade bem definida para ele, que é a reprodução. Mas hoje temos diversos métodos contraceptivos que fazem com que o sexo não esteja mais ligado necessariamente a isso. E mesmo assim, não deixamos de fazê-lo. Ninguém precisa de sentido para fazer coisas boas. Mas, e as coisas ruins? E o sofrimento? Parece que, com relação a essa questão, precisamos de um sentido, uma luz no final do túnel, né? E foi justamente esse sentido ou propósito maior que fez com que Viktor Frankl superasse os anos de sofrimento no campo de concentração nazista. No livro Em Busca de Sentido, ele retrata tudo o que passou e relata que a ideia de que poderia sobreviver para concluir seu trabalho acadêmico e que poderia ajudar outras pessoas, dando palestras sobre as lições que havia aprendido ali, fez com que Frankl tivesse forças para superar aquela situação terrível. Ele encontrou um propósito maior para o seu sofrimento. E isso não é fácil. Na verdade, é difícil pra caramba. Mas, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Quando a vida é boa, desfrutar já basta. Mas quando a vida é ruim, temos duas saídas. A primeira é tentar melhorá-la. Terminando um relacionamento tóxico, lendo um livro, pegando o sol, fazendo atividade física, conhecendo pessoas novas, etc. Porém, quando nem isso é suficiente, a única saída é fortalecer a si mesmo para enfrentar a situação. Não existe uma fórmula a ser seguida sobre como encontrar um sentido no sofrimento. Mas, se até Sísifo encontrou, é porque, acima de tudo, é possível.